Olá, sejam todos bem-vindos. Esta é a aula 12 do curso de Cálculo N1 e hoje a gente vai falar de classificação de pontos críticos, né? Bem, se você assistiu a aula passada, a gente viu lá que pontos críticos eles são candidatos a extremantes de uma função. Então, possivelmente ali onde tem um ponto crítico, possa ser que esse ponto crítico venha a ser um máximo ou um mínimo da função, certo? Então, essa aula de hoje, a gente vai ver como classificar, ferramentas para classificar esses pontos, certo? E só lembrando que essa aula tem um mínimo de edição possível, então já vamos desculpando qualquer gaguejada, parada para tomar água, tosse, espirro ou qualquer coisa do tipo, né? Certo, então vamos começar a aula. Bem, para começar a aula de hoje, a gente vai falar sobre o crescimento e decrescimento de uma função, né? E esse comportamento de crescimento ou decrescimento da função está diretamente ligada ao sinal da derivada, né? O sinal da derivada da função, né? Ou seja, se a derivada é positiva ou negativa naquela vizinhança, a gente sabe se a função ela é crescente ou decrescente, né? E o que garante isso é a seguinte proposição, né? O teorema, certo? Seja f uma função contínua no intervalo AB e diferenciável no intervalo aberto AB, né? Se a derivada dessa função ela é maior que zero para todo x nesse intervalo AB, então essa função é uma função crescente no intervalo AB, certo? E se a derivada ela é menor que zero, né, para todo x nesse intervalo AB, então essa função é decrescente no intervalo AB, certo? Então isso é um teorema, como eu já comentei em outras aulas e vou reforçar nessa, que por ser um teorema, né, é passível de demonstração, né? Então a gente tem como demonstrar isso usando aquele limite lá que define a derivada, entre outras coisas mais, né? Não só aquele limite, né? Bem, mas isso aqui vai ser uma ferramenta para a gente usar para determinar onde a função é crescente ou decrescente, certo? Como quase tudo aqui, isso tem um apelo geométrico muito forte, né? Para tentar, pelo menos, entender isso aqui. Não justificar, né? Porque desenho nem interpretação geométrica demonstra, mas tem a interpretação geométrica para pelo menos chegar perto ou justificar que realmente isso aqui acontecia, né? Se você lembrar, a derivada ela representa o coeficiente angular da função num ponto, né? Então, se a derivada é maior que zero, significa que o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função naquele ponto, ela é positiva, ou seja, o coeficiente angular positivo, aquela reta é uma reta crescente, né? É uma reta com inclinação crescente. Então, ou seja, ladeira subindo, né? E se lembre que função crescente, né? Função afim crescente, é ladeira subindo, né? E se a ladeira está subindo aqui, o gráfico da função também acompanha, o gráfico da função acompanha essa ladeira, né, subindo também, né? Então, se está subindo, a função é crescente. E análogo, se a inclinação da reta tangente é negativa, né, como nessa parte 2, então a inclinação de uma função afim negativa, né, significa que, ou uma reta com inclinação negativa, significa que está decrescendo, né? Então, se está decrescendo, o gráfico da função acompanha esse decrescimento e decresce também, certo? Então, a inclinação da reta tangente positiva faz a função crescer, né? O gráfico da função cresce. E a inclinação da reta negativa faz o gráfico da função decrescer, né? Isso é mais ou menos um apelo geométrico, né, para tentar entender esse teorema. Não é demonstração, mas pelo menos é uma justificativa. Vamos ver agora alguns exemplos e estudar o crescimento e decrescimento de algumas funções, certo? Então, vamos determinar o intervalo de crescimento e decrescimento de algumas funções. Bem, a primeira função é e elevado a x, né? Vamos estudar o crescimento e decrescimento. Bem, segundo o teorema aqui em cima, para estudar o crescimento e decrescimento dessa função, só basta derivar e olhar o sinal da derivada dela, né? Bem, a derivada da elevada a x é o próprio e elevado a x e que é sempre maior que zero para qualquer que seja o x real, né? Então, o que é que o teorema agora vai te garantir? O teorema agora garante que a função exponencial de x ela é uma função crescente, né, para todo o x real, né? Ou seja, essa função f de x igual a e elevado a x é uma função crescente, né, porque a derivada dele é positiva para qualquer x real. Beleza?
Vamos ver agora um segundo exemplo, né? E se você lembrar, o gráfico da exponencial realmente é uma coisa crescente, né? Ela vai uma curva que sobe muito rápido até. Ela cresce até muito rápido depois que o x passa de 1, né? Ela tem um crescimento pequeno, né, para x de menos infinito até 1, mas depois que o x passa de 1, o crescimento é muito rápido, né? Então essa é uma função crescente. Beleza? Vamos ver um segundo exemplo para a gente trabalhar mais um pouquinho. Aí como é que fica estudar o crescimento e decrescimento dessa função? Bem, estudar o decrescimento e decrescimento dessa função é estudar a derivada dessa função. Então vamos derivar. Então a derivada dessa função ela é um polinômiozinho, né? Então é fácil de demonstrar, só é a regra da potência. Então isso fica 3x ao quadrado menos 3, né? E aí se você reparar, estudar o sinal disso aqui é estudar o sinal de uma equação do segundo grau, né? Com A maior que zero, né? Então se é uma equação do segundo grau com A maior que zero, o sinal dela é simplesmente você precisa só achar onde zera, e aí onde zera é em 1 e menos 1. E aí, como tem uma parábola com concavidade voltada para cima, né? Então ela teria esse desenho aqui. Então, para x menores que menos 1, ela é positiva, que é o ramo da parábola que está acima do eixo x. Entre menos 1 e 1, ele tem sinal negativo, que é o ramo da parábola que está entre menos 1 e 1. E para x maior que 1, ela volta a ser positiva, porque é o ramo da parábola que está acima, né? Mas isso aqui, entendam, não se compliquem, de vez em quando o pessoal se complica. Isso aqui é o estudo do sinal da derivada, né? Da f', não é o estudo do sinal da f, né? Até porque isso é um gráfico, é um x ao cubo, então o estudo do sinal não é esse. Isso é o estudo do sinal da derivada. E a gente está estudando o sinal da derivada justamente para poder ver o intervalo de crescimento e decrescimento dessa função. Perceba que aqui eu evitei colocar bolinha, né? Botei um x, né? Por que eu só botei um x? Porque não interessa, pelo menos agora nesse primeiro momento, não interessa ver onde é que isso zera, né? E até porque eu não preciso ver zero, porque eu não estou procurando a solução onde isso é maior do que zero ou menor do que zero. Eu estou estudando o sinal como todo, né? E o sinal como todo, ele é positivo aqui, negativo aqui, positivo aqui. Não tem solução porque eu não estou buscando solução, eu estou olhando o sinal como todo. Por que eu estou olhando o sinal como todo? Porque pelo teorema lá, se a derivada tem sinal positivo, significa que a função, né, aqui, ela é uma função crescente. Então, a primeira coisa que a gente tem é que de menos infinito até menos 1, essa função é uma função crescente, porque a derivada é positiva, né? Entre menos 1 e 1, o sinal da derivada é negativo, né? E se o sinal da derivada é negativo, significa que nesse intervalo de menos 1 a 1, a função é decrescente, né? E depois, quando x é maior que 1, ou seja, de 1 até mais infinito, a derivada volta a ser positiva. E se a derivada é positiva, a função é crescente. Beleza? Então, esse é o estudo de sinal para essa função x ao cubo menos 3x mais 2. Beleza? Então, ela é decrescente. Ela é crescente de menos infinito até menos 1, ela é decrescente entre menos 1 e 1, e ela é crescente de novo de 1 até mais infinito, ou seja, para x maior do que 1. Beleza? E com esse estudo de crescimento e decrescimento da função via derivada, a gente consegue classificar um ponto como sendo o máximo ou mínimo de uma função, só olhando para esse estudo de crescimento e decrescimento, né? E isso eu vou representar nessa proposição, né? E o que é que diz a proposição? Seja f uma função contínua no intervalo AB, e x0 um ponto interior, né? Um ponto que está no intervalo AB aberto, e suponha que f é diferenciável de A até x0 e de x0 até B. Veja que eu não estou pedindo nem que f seja diferenciável no ponto x0, certo? Então é até bem mais forte esse teorema, que eu não preciso nem da diferenciabilidade no ponto x0, né? Até porque eu estou dividindo o intervalo AB de A até x0 e de x0 até B. Só preciso que ele seja diferenciável nesse intervalo aqui ou nesse outro pedaço. Em x0 não precisa nem que seja diferenciável. Bem, se a derivada tem sinal positivo para todo x0 de 0 até A, e ela depois começa a ter sinal negativo para todo x0, para todo x de x0 a B, então esse ponto x0 é o máximo local.
Beleza? Então, ó, perceba o que está acontecendo. Para classificar máximo o global, eu só preciso olhar onde o sinal da derivada muda, né? Certo? Então, atenta a essa informação. O sinal da derivada mudou, então possivelmente ali é um ponto de máximo local. Claro, se mudou de positivo para negativo, então máximo local. E analogamente, se ela muda de negativo para positivo, então isso é o mínimo local. Ou seja, se a f', se a derivada é menor que zero para todo x de a até x0 e depois ela se torna maior que zero para todo x de c0 a b, então isso é o mínimo local. Certo? Bem, de novo, isso é uma proposição, então isso aqui é passivo de demonstração, certo? Mas isso aqui tem um apelo geométrico até mais forte do que o outro, e você vai perceber, vou mostrar no exemplo o apelo geométrico que tem isso aqui, que justifica de fato essa classificação nesse ponto onde a derivada troca de sinal como máximo ou mínimo, e você vai ver que era bem esperado que isso aconteça mesmo, certo? Então, eu não vou fazer o desenho, mas aí a gente vai ver com o apelo geométrico direto no exemplo que realmente isso acontece, né? Bem, mas não é demonstração, é só a intuição de que isso funciona mesmo, certo? Para demonstrar tinha que escrever e fazer a demonstração, certo? Mas de novo, a gente só está atento à técnica. Então, bora ver um exemplo e aplicar esse teorema e classificar um ponto de máximo ou ponto de mínimo, né? Bem, então encontre, caso exista, os extremos de cada função, certo? Então vamos pegar a função que a gente já pegou ali no exemplo passado, que é f igual a x cubo menos 3x mais 2. Então, o que é que a proposição está te dizendo? Bem, para achar máximos e mínimos se existir dessa função, estuda o sinal da derivada. Estuda o sinal da derivada, vê onde ela cresce, onde ela decresce, onde ela troca de sinal, e onde ela troca de sinal é provavelmente onde a gente vai encontrar máximos ou mínimos, certo? Então vamos lá, a gente já viu que o estudo da derivada, a derivada dessa função, ela zera em menos 1 em 1 e tem para x menores que menos 1 sinal positivo, para x entre menos 1 e 1 sinal negativo e para x maiores que 1 ela tem sinal positivo, certo? Então veja bem o que está acontecendo. Segundo a proposição aí, de cara, esse ponto menos 1 ele é um ponto de máximo local, e o 1 é um ponto de mínimo local, né? Por que o menos 1 é ponto de máximo local, né? Porque se você perceber, para x menores do que menos 1, a derivada da função tem sinal positivo, ou seja, é maior que zero até chegar em menos 1, certo? Depois que passa de menos 1, essa função ela tem derivada negativa, né? Ou seja, a derivada é menor que zero, certo? Então, até chegar em menos 1 a derivada é positiva, depois que passa de menos 1 a derivada fica negativa. Então esse menos 1 é máximo local. E o 1, por que ele é mínimo local? Bem, porque a derivada em menos 1 aqui ela vem negativa, né? Tá vendo? O sinal da derivada é negativo, então ela é menor que zero até chegar em menos 1, ou até chegar em 1, desculpa. Depois que passa de 1, a derivada volta a ser positiva. Então, volta a ser não, ela se torna positiva. Então, se torna positiva, esse ponto aqui vai ser mínimo local. A interpretação geométrica disso é justamente pelo crescimento e decrescimento da função, ó. Porque vê só o que acontece. Se a derivada é maior que zero, então essa função é crescente. Então o gráfico da função vem crescendo, 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 até chegar em menos 1. Porque quando chegar em menos 1, do menos 1 para frente, a derivada agora começa a ser negativa, certo? Então, do menos 1 para frente, essa função vai começar a decrescer, 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 decrescer. E olha o que aconteceu. A função cresceu, cresceu, cresceu até chegar a menos 1. Depois de menos 1, começou a decrescer. Então, aqui em cima tem um ponto de máximo, né? Ou seja, localmente aqui, entre aspas, o gráfico da função faz um U aqui para baixo, né? Se faz um U para baixo, um U voltado para baixo, então você tem um ponto de máximo aqui. O que acontece é o inverso aqui nesse 1, porque ó, depois que a função começou a decrescer, né? Ela decresce, 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 até chegar a um 1, né? Porque depois do 1 a derivada é positiva, então a função vai começar a crescer, 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 crescer. Então aqui ó, a função decresceu, decresceu, decresceu até chegar a 1, e depois do 1 para frente ela cresceu. Então em cima aqui do 1, né? Provavelmente o gráfico dessa função ela faz um U assim, né? E se faz um U, você tem um ponto de mínimo, né? Entre aspas, se for localmente, ela tem um desenho de um U ali. Então, essa é
a justificativa meio que geométrica para ver que esse teorema essa proposição faz sentido, né? E aí, visto toda essa explicação e essa interpretação geométrica, a gente tem que x igual a menos 1 é máximo local e x igual a 2 é mínimo local. Bem, por que aqui eu já estou pondo que é mínimo local e nem estou falando em absoluto nem nada? Porque de fato esse menos 1 e 1 eles não são máximos globais, não são extremos globais. Por que eles não são extremos globais, né? Porque se você notar, o limite dessa função quando x tender para mais infinito, isso vai dar mais infinito, ou seja, eu tenho números tão grandes quanto eu queira com essa função, só vai fazer x crescer. E se x vai para menos infinito, o limite dessa função vai para menos infinito. Então, ou seja, eu tenho números tão pequenos quanto eu queira com valores dessa função. Então, ou seja, aquele mínimo lá é só um mínimo local, né? Se estender a função como um todo, eu vou encontrar tantos números negativos quanto eu queira, né? Tão pequeno quanto eu queira. E aquele máximo é máximo local, porque se eu esticar o domínio da função, eu consigo números grandes quanto eu queira, né? Qualquer número grande, enorme, pode ser dado por valor de x lá. Então, aqueles são máximos e mínimos locais, de fato. Um pouco diferente é esse exemplo aqui, né? Se eu pegar x ao quadrado menos 1. Bem, a gente vai fazer o mesmo estudo do sinal para saber se ele tem máximo ou mínimo, coisa do tipo, né? Então, note que a derivada dele dá simplesmente 2x, né? 2x, isso é uma reta com inclinação positiva que zera em zero. Então, a gente tem aqui o zero, o sinal da derivada aqui em zero. Aqui, para valores maiores que zero, seria a porção positiva dessa reta. Então, é positivo. Para valores menores que zero, a porção negativa dessa reta. Então, esse é o sinal da derivada. Então, o que é que está acontecendo? Essa função ela decresce até chegar ao zero. Do zero para frente, ela começa a crescer, né? Então, está na hipótese 2 da proposição, né? Então, se a derivada é menor que zero até chegar em zero e de zero em diante ela fica maior que zero, significa que zero é um ponto de mínimo global. E por que eu sei que zero é um ponto de mínimo global? Mesma coisa estudando a função quando ela vai para mais ou menos infinito. E aí você repara que quando essa função vai para mais ou menos infinito, o resultado dela é sempre mais infinito. Ou seja, se eu tiver números muito grandes, vai me dar valores muito grandes, né? E se eu tiver valores muito pequenos, isso continua me dando valores muito grandes, certo? Então é sinal que esse mínimo aqui vai ser global, porque não vai dar para diminuir mais, né? Só que já que para os dois lados, tanto positivo quanto negativo, o resultado dá sempre um número grande. Beleza? Na verdade, esse resultado é mais geral. Eu estou dando uma interpretação meio geométrica, mas esse resultado é mais geral. Se uma função... Se o limite de uma função, quando x vai para mais ou menos infinito, o resultado é mais infinito, então essa função tem um mínimo global, né? Bem, mas isso aí é um resultado forte, né? Isso aí não é fácil é intuitivo, mas não é fácil de demonstração, certo? E a mesma coisa se ele for para menos infinito, né? Mesma coisa não. Uma coisa análoga é que se ele for para menos infinito. Se o limite de uma função for quando x vai para mais ou menos infinito, isso dá menos infinito, então essa função ela tem contínua, né? Claro, função contínua. Então ela tem um máximo, ela vai ter um máximo global, beleza? Mas aí isso aqui é suficiente. Olha quando é que x vai para infinito, se deu infinito, aí você vai dando essas interpretações para saber se esses máximos são globais ou locais apenas, certo? Beleza. Então vamos para uma segunda parte de classificação, e essa de fato agora vai ser classificação de ponto crítico, né? Porque a outra a gente não precisava nem que a função fosse derivada, mas agora a gente vai classificar de fato mesmo o ponto crítico com o teste da segunda derivada, certo? E ele é um resultado mais prático para poder achar valores de máximo ou mínimo de uma função, né? Que eu botei ele aqui como um teorema. E qual é o teorema desse teste que a gente chama de teste da segunda derivada? Bem, a gente precisa ter uma função contínua no intervalo fechado e duas vezes diferenciável no intervalo AB, né? E x0 um ponto crítico, né? Então, se você tem uma função que você percebe que é duas vezes diferenciável, e você tem um ponto crítico dela, então fica fácil em classificar esse ponto crítico em máximo e mínimo usando a segunda derivada, né? Que diz o seguinte: se agora eu vou avaliar no ponto, né? Não estou olhando o comportamento do sinal da segunda derivada, estou olhando só a segunda derivada no ponto. Então, se a segunda derivada nesse ponto crítico é menor que zero, então esse x0 é um ponto de máximo local, certo? E se a segunda derivada nesse ponto crítico é maior que zero, então isso é um mínimo global, certo? Bem, esse é um teorema, de novo, tem demonstração.
Ele tem uma interpretação geométrica, mas nesse momento não fica bacana de entender essa interpretação geométrica, né? Mas eu acho que quando falar em ponto de concavidade, a gente volta e vê uma justificativa geométrica para esse ponto. Mas acredita nele aí que é sucesso, certo? Então, veja bem, olha a praticidade então. Aqui eu não preciso desse teorema, né? Aqui eu não preciso investigar o crescimento e decrescimento da primeira derivada para encontrar um ponto crítico. Ele é quase que imediato, né? Ou, desculpa, para encontrar um ponto extremo. Ele é quase que imediato, né? Se você tem um ponto crítico, aí você joga na segunda, e a função é duas vezes diferenciável, você joga o valor desse ponto na segunda derivada e vê só se é maior ou menor que zero. Se é menor que zero, a gente tem um ponto de máximo. Se é maior que zero, a gente tem um ponto de mínimo, né? Vamos ver alguns exemplos aqui. Enquanto caso existe, né, os extremantes locais de cada função. Bem, primeiro a gente vai pegar aquela função que a gente tem conhecido e já vem trabalhando nela, que é x ao cubo menos 3x mais 2. Então vamos achar uma forma diferente e mais rápida para achar o máximo e mínimo dessa função, certo? Bem, então o que é que o teorema está dizendo? Bem, você precisa achar um ponto crítico, né? Então, primeira coisa, a função tem que ser contínua, e essa função é contínua em todo real, todo número real. Precisa que ela seja diferenciável. Bem, ela é diferenciável para qualquer número real e é diferenciável duas vezes. Bem, ela na verdade essa aqui é diferenciável n vezes, né? Para o n que você queira. Mas aí só precisa que seja duas vezes. Então, beleza, ela tem todos os critérios. Então, o que é que a gente precisa agora para aplicar o teorema? Bem, só precisa achar um ponto crítico. Então, como é que a gente acha o ponto crítico? Então, deriva e vê os pontos onde a derivada se anula, e esses são os pontos críticos, né? Então, a gente sabe que a derivada disso é 3x ao quadrado menos 3. E a gente vê que esse 3x quadrado menos 3 ele é igual a zero se x for igual a mais ou menos 1. Beleza, encontramos os pontos críticos. Então, o que é que falta agora? Bem, só falta calcular a segunda derivada e avaliar a função, e avaliar a segunda derivada nesses pontos críticos, né? Então, vamos lá. Então, observe que a segunda derivada dessa função dá simplesmente 6x. Então, quando a gente avaliar 6x no ponto crítico menos 1, o resultado disso vai dar menos 6, né? Menos 6, claro, é um número menor que zero. Então, esse menos 1 é um ponto de máximo local, né? Segundo o teorema do teste da segunda derivada, né? Porque a segunda derivada nesse ponto crítico foi menos 6, que é menor que zero. Se é menor que zero, então esse ponto crítico é um ponto de máximo. E aí, quando a gente calcular o f duas linhas, né, a segunda derivada no outro ponto crítico, que é 1, isso vai dar 6. E aí, como 6 é menor que zero, pelo teste da segunda derivada, a gente tem que 1 é um ponto de mínimo local. Bem, professor, e agora você deve estar se perguntando por que eu fiz aquele teste usando o sinal da derivada, isso e aquilo, para fazer tudo quanto é coisa e achar ponto de máximo, e não dei só esse teste da segunda derivada e acabou. Bem, porque esse teste da segunda derivada, apesar de prático, ele de um ponto de vista matemático, ele é bem restrito, né? Por que ele é bem restrito? Porque você precisa que a função seja diferenciável, né, duas vezes naquele ponto, precisa que a função seja diferenciável duas vezes naquele ponto, e mais ainda, você precisa que a derivada nesse ponto a segunda derivada nesse ponto seja maior ou menor que zero, né? Se for igual a zero, a gente não tem resultado, né? Então, do ponto de vista matemático, ele exige muito da função, enquanto que o outro é mais geral. O outro é o mais geral possível. É tão geral que não precisa nem que a função seja derivada no ponto, né? Veja que a gente exclui até o ponto x0 lá, ele pode ser ponto crítico, pode nem estar definida a derivada naquele ponto lá, você ainda encontra um ponto de máximo e ponto de mínimo olhando o crescimento e decrescimento da função, certo? Só olhando ali onde a derivada troca de sinal e não precisa nem ser diferenciável no ponto. Aqui eu exijo muito, eu exijo que a função seja duas vezes diferenciável no ponto, né? E além do mais, ele é inconclusivo se a segunda derivada dá zero, que é o exemplo que a gente vai botar aqui, ó. Pega x à quarta aí, entende x à quarta. Então vamos tentar aplicar o teste da segunda derivada. Bem, x à quarta é duas vezes diferenciável, contínuo, é tudo que a gente precisa. Então vamos só procurar o ponto crítico dela, né? Então procurar o ponto crítico é derivar. Então note que a derivada dá 4x ao cubo, e aí a gente olha quando 4x ao cubo é igual a zero. 4x ao cubo é igual a zero apenas para x0 igual a zero. Então a gente tem como único ponto crítico o ponto x0 igual a zero. Bem, aí a gente testa a segunda derivada
nesse ponto crítico, né? A segunda derivada dá x ao quadrado, 12x ao quadrado, e aí quando a gente avaliar em zero, dá zero. E agora? Isso é ponto de máximo, ponto de mínimo local? Não sei. O teste da derivada é inconclusivo nesse caso, né? Mas aquele teste, mais aquela proposição que a gente fez de olhar o crescimento e decrescimento da função, garante que aí eu encontro esse ponto crítico e classifico ele como sendo um mínimo local. E por que ele é um mínimo local? Porque se você olhar a derivada dessa função, né, estudar o sinal da derivada dessa função, olha o que acontece. A derivada dessa função é 4x ao cubo. Então 4x ao cubo a gente viu 0 em 0. Para a esquerda do zero ele é menor que zero, e para a direita do zero ela é maior que zero. Então o que está acontecendo com a função aqui? Se a derivada é negativa, significa que aqui perto do zero a função vem decrescendo, decrescendo, decrescendo até chegar em zero, e quando passa do zero, essa função começa a crescer, ó. Aí, então ela cresce, cresce, cresce. Então aqui o zero dá um ponto de mínimo, né? Tá vendo? Por isso que é necessário aquele primeiro teste, né? Porque esse teste aqui ele é muito exigente, né? Ele exige um bocado da função. Claro, ele é prático? Claro que ele é prático. Quando ele for possível de aplicação, então ele vai ser muito prático, que você não vai precisar estudar sinal, não vai estar de estudar sinal da derivada, nem coisa do tipo. Achou o ponto crítico, joga na segunda derivada, ele te dá. O problema é que se ele não conseguir atender às exigências dele, né? Se sua função não atende às exigências dele, então você não pode fazer nada a não ser apelar para aqueles primeiros teoremas lá, né? Beleza, pessoal? Então, sim, e um exercício bacana aqui de você olhar é você tentar mostrar agora que a função, por exemplo, você pega a função y igual ao valor absoluto de x, né? Mostre aí que zero é o mínimo dessa função. Certo? Dá para mostrar usando crescimento e decrescimento. E lembre que essa função não é nem diferenciável no zero, né? Mas se você olhar como a derivada pela direita e pela esquerda, você vai ver ali que ela troca de sinal no zero, né? Então tentem como exercício. Se não conseguirem, aí eu vejo aí, faço um vídeo talvez para mostrar como é que faz essa coisa. Mas você não, se olhar direitinho aquele lá, você vai ver que zero ela é um ponto, zero é o mínimo de f de x igual ao valor absoluto de x, né? Igual ao módulo de x. Certo, pessoal? Então com isso eu encerro a aula de hoje. Até a próxima então. Valeu!